Olá, queridas colegas crocheteiras. Dica número 116. Nessa dica, eu quero sugerir para vocês 3 biquinhos para colocar em fraldinhas de bebê de 2 carreiras. Nós estamos utilizando para fazer essas 3 fraldinhas, né? As 3 fraldinhas. Estou utilizando 2 cores diferentes de linha Cleia 1000 e uma cor de linha âncora de novelinho de bordado. A agulha que nós vamos utilizar é de 1,25 milímetros, minha velha agulhinha, e uma tesoura para cortar a linha, né? Com isso nós vamos conseguir fazer os biquinhos. Então eu comecei aqui já a fazer os biquinhos, exatamente para adiantar e para não ficar um vídeo muito longo. Então vejam vocês como que nós estamos fazendo os caseados. Na dica 21, eu ensinei a vocês 3 formas de casear diferente. E aqui nós estamos fazendo também um caseado diferenciado. Então vejam vocês como que eu estou fazendo esse caseado. Eu já fiz aqui, ó, uma correntinha. Então vamos fazer mais uma correntinha. Vamos fazer da seguinte forma, ó. Vamos prender aqui, ó, no mesmo lugar onde eu tinha deixado o último ponto. Vamos puxar por ele da altura do bico, voltar aqui de novo, prender um pouquinho para frente, uma pequena distância, menos de 1 centímetro, puxar novamente a linha e passar tudo de uma vez só. 1, 2 correntinhas novamente, vou repetir o procedimento. Vou prender aqui no mesmo lugar, onde eu prendi a última vez, vou puxar o fio da altura do bico. Vou prender um pouquinho para frente novamente. Vamos puxar novamente o fio da altura e passar tudo de uma vez. 2 correntinhas, prendendo no mesmo lugar. Vou puxar na altura do bico, prender um pouquinho para frente, tentando fazer o espaço igual em todos os pontos e passar de uma vez. 1, 2 correntinhas, prendendo aqui, ó, no mesmo lugar. Vamos puxar na altura do bico, prender um pouquinho para frente, puxar novamente a linha. Muito cuidado na hora de fazer esse ponto, porque não pode rebentar o fio do tecido, porque se rebentar o fio do tecido, estraga o trabalho. Então, aqui no caso, fralda é muito fácil, né? A gente consegue introduzir a agulha no tecido com uma certa facilidade. Mas se fosse um tecido mais fechado, seria necessário você ficar rodando a agulha para você abrir o orifício no tecido sem rebentar fio, para não ficar um trabalho feio. Então, nós estamos continuando com esse procedimento, né? Com esse caseado um pouco diferenciado, exatamente para dar um charme especial nessa fraldinha de bebê. Então agora eu já estou fazendo um pouquinho mais rápido, porque acredito que já tenha dado para vocês perceberem, né? Como que é que se faz esse caseado diferenciado. Como o bico é de 2 carreiras, então esta é a primeira carreira do bico. Nós gostamos de fazer assim algumas coisas mais diferenciadas, exatamente para sugerir a vocês ideias diferentes, que nós gostamos muito de fazer as coisas um pouquinho diferentes. Então, estou continuando, né, com o mesmo procedimento, 2 correntinhas, vou introduzir a agulha no mesmo lugar, vou puxar da altura do fio, do bico, introduzir novamente um pouco mais para frente e passar tudo de uma vez. 2 correntinhas no mesmo lugar, puxo na altura do bico, introduzo um pouquinho para frente, puxo na altura do bico novamente, passo tudo uma vez. 1, 2, e assim a gente vai prosseguindo, né? Com essa primeira carreirinha de caseado, que nós estamos fazendo um caseado diferenciado. A gente até acha que a gente aqui está criando, mas nada, né? Quantas pessoas também já tiveram essa mesma ideia de fazer desse mesmo jeito?
Isso acontece muito, é bastante bom até, né? E natural. Então, nós vamos encerrando, né? Essa primeira carreirinha de caseado diferenciado. Puxei, vou passar um pouquinho para frente, vou passar tudo de uma vez, uma, duas, pronto. Estamos encerrando aqui, ó. Então, deixa eu só passar uma aqui, ó, para poder ficar igualzinho a outra. Agora sim, vamos encerrar prendendo aqui, ó, onde eu comecei com ponto baixo. Agora nós vamos fazer a segunda carreira. A segunda carreira nós vamos fazer uma correntinha, vamos fazer um ponto meio segredo, uma correntinha. Olha, quando eu faço o ponto meio segredo, eu tenho que separar um fio para um lado, 2 fios para o outro. Agora eu vou dar uma laçada na agulha e colocar aqui dentro 2 pontos baixos com laçada. 2 pontos baixos com laçada, uma correntinha, vou prender aqui, ó, no meio do ponto da carreira de baixo. Novamente, uma correntinha grande, vou segurar aqui para fazer o ponto meio segredo. Vou dar uma laçada na agulha e vou introduzir, deixando um fio do lado e 2 fios do outro. Aí eu vou passar um ponto baixo com laçada, 2 pontos baixos com laçada, uma correntinha, vou prender aqui, ó, no meio do ponto da carreira de baixo. Uma correntinha larga. Eu gosto de segurar assim para facilitar, para a gente enxergar que fica um fio do lado e 2 fios do outro. Uma laçada na agulha, passo um ponto baixo com laçada, 2 pontos baixos com laçada, uma correntinha. Ó, estou prendendo sempre aqui no meio da carreira de baixo. Vou repetir o procedimento. Uma correntinha pequena, uma correntinha grande, seguro assim dessa forma, faço uma correntinha pequena, uma laçada na agulha e vamos introduzir aqui no meio, ó. Um fio para o lado, 2 para o outro. Primeiro ponto baixo com laçada, segundo ponto baixo com laçada, uma correntinha, vou introduzir aqui no meio da carreira de baixo, do caseado. Fazer novamente um ponto baixo, uma correntinha grande, seguro, uma correntinha pequena, uma laçada na agulha, vamos introduzir no meio do que eu segurei, que é o ponto meio segredo, 2 pontos baixos com laçada, uma correntinha, vamos prender aqui no meio, ó, no meio do caseado, no meio do V que formou, da carreira do ponto de baixo. E assim eu vou prosseguir com esse pontinho, que ele vai ficar parecendo uma renda de pir, e depois de lavado, engomada a toalhinha, né, uma gominha bem ralinha, né, porque não pode ficar muito dura, igual toalha, e eu posto para vocês verem como que fica lindo esse biquinho. Agora vamos para a segunda sugestão. Nesse segundo biquinho aqui, ó, nós já estamos fazendo ele um pouquinho diferente. Nós já estamos caseando com ponto meio segredo junto, que é da mesma forma que eu fiz o de lá. O ponto meio segredo é o mesmo. É uma correntinha pequena, uma correntinha larga, eu seguro, uma correntinha pequena, uma laçada na agulha. Aí eu passo um ponto baixo com laçada, 2 pontos baixos com laçada, uma correntinha. E agora nós vamos introduzir aqui no tecido, ó. E esse tecido aqui, ele está com... Essa fraldinha está aqui com essa etiqueta. Isso aqui não é bom não, porque atrapalha a gente de fazer o trabalho. Então, eu sempre tiro as etiquetas. Atrapalha um pouco. Então, agora nós vamos manter, né, a mesma distância. Esse tecido é um pouquinho mais fechado. Então, eu rodo a agulha, né, para passar sem problema e prendo o caseado. Uma correntinha novamente, uma correntinha grande, uma correntinha pequena, uma laçada na agulha. Vamos prender, ó, de tal forma que fique uma linha de um lado e 2 fios do outro. Aí eu dou os 2 pontos baixos com laçada aqui dentro. Uma correntinha, aí nós vamos prender aqui, ó, na sequência, sempre mantendo a mesma distância, porque isso ajuda bastante. De novo, o ponto meio segredo, né? Uma correntinha pequena, uma grande, uma pequena, uma laçada na agulha, 2 pontos baixos aqui dentro com laçada e vamos prender na sequência aqui, mantendo sempre esse espaçozinho entre um ponto e o outro,
o mesmo tamanho ou mais próximo possível, né? Então, nós estamos mantendo essa mesma distância, estamos fazendo esse caseado que está sendo intercalado, né? Com pontos meio segredos. Aliás, já é uma variação do ponto meio segredo, porque nós estamos colocando no meio 2 pontos baixos com laçada, igual estou fazendo aqui agora nesse momento, ó. 2 pontos baixos com laçada. Então, essa é uma variação já do ponto meio segredo. E assim, a gente vai, né, fazendo esse caseado, que está ficando um pouco diferente dos triviais, né? Para dar uma graça especial também nessa toalhinha para bebê. Nesse caso aqui, essas toalhinhas são femininas, para uma menininha. Então, nós já estamos quase terminando essa primeira, e estou até fazendo agora um pouco mais rápido, porque já deu para vocês pegarem, acredito eu. E eu deixei exatamente a esquina para mostrar para vocês como que a gente procede para fazer as esquinas. Então, aqui, ó, a mesma distância. E agora, nós vamos fazer mais 2 para fechar a esquina. Então, o mesmo ponto, né, meio segredo, com 2 pontos baixos com laçada. E agora, eu vou prender aqui, ó, e tomar o cuidado para que esse ponto, ele fique exatamente aqui na esquina, ó. Ficou na esquina? Então, agora nós estamos encerrando essa primeira carreira, né? É o último ponto, e agora nós vamos prender aqui, ó, onde nós começamos. Agora, vamos fazer 2 correntinhas, prender aqui dentro, ó, do ponto meio segredo, para a gente fazer a segunda carreira. Essa foi a primeira carreira. Agora, a segunda carreira é bastante simples. É aquele ponto cianinha, que a gente sobe 3 correntinhas, faz 2 pontos baixos, passa 1, passa 2, passa 2, laçada na agulha, passa 1, passa 2, passa 2, 3 pontos, prendo aqui. Porque as 3 correntinhas já contam um ponto. 1, 2, 3 é o primeiro ponto. Laçada na agulha, prendo dentro do ponto meio segredo, passa 1, passa 2, passa 2, laçada na agulha, passa 1, passa 2, passa 2. Vou prender aqui, ó, dentro do ponto meio segredo. 1, 2, 3 correntinhas, laçada na agulha, passa 1, passa 2, passa 2, laçada na agulha, passa 1, passa 2, passa 2. Então, essa é a sequência dessa sugestão desse segundo bico, que é uma carreira de caseado intercalada com ponto meio segredo e uma carreira de ponto cianinha fechando o trabalho. E eu vou mostrar para vocês como que dá um efeito bonito essa sequência de pontos. Então, depois eu vou terminar e postar para vocês como que fica, né? Olha para vocês verem como que a sequência ficou bonitinha de pontinhos. Deu um acabamento muito bonito. Então, esse é o segundo modelo. Agora, vamos para o terceiro modelo. A sugestão aqui do terceiro modelo. Nesse terceiro modelo aqui, nós também estamos fazendo o caseado um pouquinho diferenciado, porque nós estamos intercalando no caseado picocozinhos de correntinha. Então, nós estamos fazendo assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 correntinhas. Eu volto aqui, ó, na segunda correntinha de trás para frente, vou prender com um ponto baixo, mais uma correntinha, faço o próximo caseado. Tendo cuidado, né, gente, que eu já disse para vocês, 3, 4, 5, 6, volto aqui, ó, na segunda de trás para frente, e é só ter o cuidado de sempre manter o mesmo espaço. Não é também, né, gente, rigoroso, né? A gente mantém o espaço mais ou menos próximo para dar o mesmo visual. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí volto aqui, ó, na segunda correntinha de trás para frente, prendo com um ponto baixo. Aí depois faço mais uma correntinha, passo mais um caseado para frente. Então, esta é a sequência, né, deste caseado, dessa terceira sugestão.
Então, 6 correntinhas, volto aqui, ó, na segunda, uma correntinha, prendo no próximo. E assim a gente vai fazendo. 6 correntinhas, volto aqui, ó. Uma correntinha, prendo aqui no próximo. Esses biquinhos, gente, eles valorizam muito a fraldinha que a gente vai usar nos bebezinhos. Eu tenho observado que quando se usa uma fraldinha sem nada, é um efeito, né? É um visual. Agora, quando você tem o cuidado de passar um biquinho, ou de uma ou de duas carreiras, que vocês estão vendo que poderia ser só essa carreira aqui, já daria uma graça, entendeu? Mas eu estou querendo ensinar esse de 2 carreiras, para ficar assim, um trabalho mais especial. 6 correntinhas, conforme eu disse para vocês, né? Aí nós estamos fazendo um ponto baixo e prendendo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses cuidados são muito importantes, né? Com as peças que a gente faz, sempre fazer tudo o melhor que a gente pode e fazer com carinho, com cuidado, com trabalho, porque assim fica um trabalho muito bonito e as pessoas, né, para quem você está fazendo o trabalho, ficam muito gratas, né, por você estar sempre procurando fazer o seu melhor, que é o mais importante, né? Então, estou continuando a fazer aqui essa carreira de caseado, que são as 6 correntinhas, volto aqui, ó, na segunda, prendo com um ponto baixo, mais uma correntinha, vou jogando para frente, né? Mantendo a mesma distância. 6 correntinhas novamente, prendo aqui com um ponto baixo, uma correntinha, jogo para frente. Tá, estamos quase terminando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prendo na segunda de trás para frente. E vamos por aqui, que depois a gente faz o remate, né? E estamos já fazendo agora o último. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jogo aqui, ó. Prendo na segunda de trás para frente, uma correntinha. E vou prender aqui na cabeça, ó, do primeiro caseado. Vou fazer 2 correntinhas e vou prender aqui, ó, dentro do picocozinho. Agora a sugestão que eu vou dar para vocês fazerem aqui é um ponto meio segredo, igualzinho o que eu fiz nos outros. Eu não vou variar para facilitar. Então, 1, 2. 2 pontos baixos dentro do ponto meio segredo e prendo aqui, ó, no picoquinho da frente. Então, é o mesmo ponto meio segredo, a mesma variação. Uma correntinha pequena, uma correntinha grande, uma correntinha pequena, laçada na agulha, 2 pontos baixos aqui dentro, prendo no próximo picoco. Então, nós estamos agora, como vocês estão vendo, as carreiras são totalmente repetitivas, né? Não tem novidade, do mesmo jeito que eu faço um pedacinho, a sequência da carreira é toda igualzinha. Então, eu só estou fazendo um pedaço aqui para mostrar para vocês o efeito que vai dar este ponto, essa segunda carreira, nesta outra fraldinha, nessa terceira sugestão de modelo que eu estou dando para vocês. E agora, na hora que eu terminar, já estou até com uma gominha ali pronta. Para toalhinhas assim infantis, eu faço a gominha bem ralinha, né? Eu já dei até uma sugestão aí nas dicas de como engomar as toalhas. Só que para essa toalhinha de bebê, a gominha tem que ser muito ralinha, porque se o tecido ficar duro mesmo, não tem nem como limpar a boca da criança ou colocar no ombro para carregar a criança e protegê-la, né? Então é necessário que a gominha seja bem ralinha. Qualquer dia eu posso dar a dica para vocês de como eu faço essa goma para essas fraldinhas em especial, tá? Paninhos de boca, fraldinha para carregar. Então vejam vocês como que o bico fica diferenciado, fica um bico maiorzinho e fica muito bonito depois que a peça tá toda limpinha, engomadinha, passadinha. Dá um realce muito bom para você utilizar para os bebezinhos ficarem confortáveis e bonitos também.
Que Deus as abençoe poderosamente, queridas. Fiquem na graça de Deus.